Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e eu vou trabalhar hoje com vocês o conteúdo Brasil República. Hoje é a primeira parte do nosso conteúdo em relação ao Brasil República. Nesta unidade, você vai compreender como ocorreu as mudanças da monarquia para a República do Brasil, e entender que essas mudanças não resultaram em mais direito e nem na ampliação da cidadania para a maioria da população brasileira. Nós vamos reconhecer também as mudanças ocorridas na sociedade brasileira no início da República e conhecer como que é feita a aprovação de uma nova lei. Então, o nosso capítulo vai estar trazendo essa abordagem. E principalmente nós vamos estar identificando as inovações tecnológicas surgidas nas primeiras décadas da República. Vamos comigo então para acompanhar esse processo. Bom, para começar, em relação a questionar a proclamação da República, você sabe que o Brasil já foi uma monarquia? Sabiam disso? Mas sabe quando e por que ela se tornou uma república? Já se questionaram isso no nosso conteúdo de história? Primeiro, atualmente o Brasil é uma república federativa, formada pela união de estados, municípios e do Distrito Federal, que é Brasília, que atualmente é a capital do país. Ele é regido por uma Constituição, a lei máxima do país, ou seja, o que rege o nosso país é a Constituição. É a Constituição que define os direitos e os deveres dos cidadãos. Eu trago aqui para vocês o que diz o primeiro artigo, um dos primeiros artigos da Constituição brasileira, que é o artigo 3, ó. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Bom, então nós com esse artigo 3 da Constituição, nós temos uma noção do que rege esse documento. Esses são os principais objetivos da República, alunos, que devem ser cumpridos somente pelo governo, mas também por cada cidadão. Mas quando o Brasil se tornou uma república, vocês já pensaram nisso? Primeiro, para entender o que é república, república é um sistema de governo no qual o chefe do Estado é eleito pelo povo, diferente da monarquia, que pode ser hereditária, igual nós estudamos anteriormente. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. Para entender da monarquia à república, nós temos que compreender que até 1888 ainda existia escravidão no Brasil. Os escravizados não eram considerados cidadãos e a maior parte da população livre ainda era pobre nesse período, sem acesso à educação e a outros serviços públicos. A participação política era reduzida a uma minoria. O Brasil era governado por um monarca, Dom Pedro II, e não por um presidente como é hoje. Diversos setores da sociedade estavam descontentes com a monarquia. A Igreja condenava a interferência do monarca em seus assuntos internos. Muitos proprietários de terra ficaram contrariados com o fim do trabalho escravo, ou seja, da escravidão, em 1888. Parte deles, como cafeicultores paulistas e os estanceiros gaúchos, também desejava maior participação no governo. Um dos setores mais descontentes eram os militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo monárquico. Esses setores passaram então a defender a ideia de um Brasil com melhorias e principalmente
que o Brasil deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república. O que vai acontecer então? Liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os militares tomaram o poder no dia 15 de novembro de 1889 e proclamaram a República do Brasil. Então, assim, a proclamação da República, e nós temos aqui uma representação de quando a família imperial recebe a notícia que deve deixar o país porque não seria mais uma monarquia, então acontece o golpe, é o primeiro golpe militar, aonde que o Brasil se torna uma república. A proclamação da República foi uma iniciativa dos próprios militares, lembrem disso, e não contou com participação direta da população, embora diversos grupos sociais apoiassem esse movimento militar. Então, assim, a proclamação da República Brasileira em nenhum momento teve a participação da população. Como eu falei anteriormente, os cafeicultores paulistas estavam descontentes com esse processo, os estanceiros gaúchos também, e principalmente os militares, que vão ser o articulador nessa proclamação da República. Então, 15 de novembro de 1889 é quando o Brasil deixa de ser monarquia, a família imperial ela tem que sair do país e inicia uma nova fase, o nosso Brasil, uma república. Um outro ponto que eu chamo a atenção também é que é uma república para poucos. E nesse período, o que eu quero que vocês compreendam, que a proclamação da República despertou a esperança de mudanças e melhorias na vida da população. No entanto, a implantação desse sistema de governo não conseguiu modificar a estrutura da sociedade brasileira e nem garantir a cidadania à população. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, no início da República, cerca de 85% das pessoas eram analfabetas e 90% vivia no campo. O poder político e econômico continuou concentrado nas mãos de grandes proprietários de terra, chamados na época de coronéis. Em 1891, no governo de Marechal Deodoro da Fonseca, foi promulgada a nova Constituição. Ela estabelecia que todo cidadão maior de 21 anos tinha o direito de votar, mas analfabetos, mulheres, mendigos e militares estavam excluídos do direito ao voto. Isso é importante vocês lembrarem. Ainda de acordo com esse historiador José Murilo de Carvalho, na prática, apenas cerca de 2% da população, de fato, exercia esse direito. E um outro elemento, até para vocês entenderem essa imagem que eu trago aqui, os coronéis procuravam obrigar os votantes a eleger os candidatos indicados por eles, manipulando assim as eleições. Valia tudo para garantir o resultado de uma eleição: roubo de urnas, falsificação de atas, troca de favores, como uma vaga no hospital ou emprego, e até mesmo o uso da violência para intimidação dos eleitores. Por causa dessas manipulações, as eleições do início da República ficaram conhecidas como eleições cabresto, ou seja, eleições de voto cabresto, conforme eu trago a imagem. Eram eleições manipuladas, os coronéis indicavam em quem o eleitor deveria estar votando. Então, assim, pessoal, hoje o nosso conteúdo é um início para entender do Brasil República, e até a próxima aula. E até mais!